Bom dia a todos. Nosso grupo é formado por Bianca, Gabriel Leone, Júlia, Luiz Felipe Moura e Rafael. E vamos apresentar nosso trabalho sobre Zero, First and Second Conditionals. Quando temos uma frase em que o resultado da condição é sempre verdade, podemos chamá-la de Zero Conditional. Neste caso, as frases não falam sobre o futuro, sobre o passado ou até mesmo sobre o presente especificamente, mas falam sobre algum fato originário do desfecho de uma condição. Nós usamos o presente simples para falar sobre a condição e sobre o resultado. Nos casos da Zero Conditional, não existe uma ordem fixa para as orações. Mudamos seus lugares na sentença dependendo da pontuação, pronome ou outro elemento. Não há uma regra. Neste caso, podemos substituir o if por o when, uma vez que ambas expressam as mesmas ideias, ou seja, verdades gerais. As fórmulas do Zero Conditional. A primeira fórmula é o if mais o conditional mais o resultado. A segunda seria o if mais o conditional mais o resultado. O resultado mais if mais o conditional. Lembrando que o if pode ser substituído dependendo da situação. E alguns exemplos agora. If I miss the 6 o'clock bus, I arrive late for work. Se eu perco o ônibus das 6 horas, eu chego atrasado para o trabalho. Ou pode ser também I arrive late for work if I miss the 6 o'clock bus. Eu chego atrasado para o trabalho se eu perco o ônibus das 6 horas. A first conditional, em inglês, primeira condicional, são orações condicionais que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. As sentenças condicionais são acompanhadas pelo termo if, se. Formação. A first conditional é formada por duas sentenças, a if clause com os verbos no simple present, presente simples, ou a my clause, com os verbos no futuro simples. A formação é if mais presente simples mais futuro simples mais infinitivo. Exemplo: If I call Daniel, he will be really happy. Se eu ligar para o Daniel, ele ficará realmente feliz. Note que a first conditional também pode aparecer invertido. If close, my mind close. You want, you ask. Se você quer, eu vou perguntar. My close mais if close. I'll ask if you want. Eu vou perguntar se você quer. No futuro, geralmente são usados os verbos modais will, can e might. Nas sentenças negativas, os verbos modais podem surgir na forma contraída. Will not, won't, might not ou might. Can, cannot ou can't. Bom, o meu tema e o da Júlia é Second Conditional. O que é a Second Conditional? Bom, a Second Conditional é o segundo modo condicional das if clauses da gramática inglesa. É usado para expressar um diálogo com sentido hipotético, como na frase If Matthias had the courage, he would go on the roller coaster. Se Matias tivesse coragem, ele iria numa montanha-russa. Portanto, essa if clause trata-se de uma hipótese que pode ou não acontecer. Como usar a second conditional? Para a second conditional, o verbo condicional é usado no simple past. E o da sentença principal é acompanhado dos verbos modais, would, could, might ou should. Nota: os verbos modais podem aparecer na forma negativa, na frase como would, would not, wouldn't, should, should not, shouldn't, could not, couldn't. Uma oração do tipo second conditional pode vir antes ou depois da oração principal e será pontuada por vírgula no início da frase. Assim, desmembrando a frase If Matthias had the courage, he would go on the roller coaster, tem-se if clause, had, que é igual ao verbo conditional no passado simples, would, verbo modal. A partícula if é a forma mais usada para as condicionais, mas when também pode ser usado na second conditional quando admitir sentido de sempre que e toda vez que. Bom, gente, agora eu vou dar alguns exemplos sobre a second conditional. If I didn't have to work, I would go to the mall today. If I lived in Texas, I would be happy. If you were in my place, what would you do? If you studied for the exam, you would pass. If they wanted your opinion, they would ask.